Sensibilidade superficial. O médico passa o algodão em diversos pontos do corpo do paciente, inicialmente pelas porções mais proximais e dirigindo-se depois para as distais, sempre comparando áreas simétricas do corpo. Qualquer alteração na sensibilidade deve ser anotada para investigação posterior. Caso haja alguma dúvida quanto à caracterização do déficit pelo paciente, pode-se pedir que o paciente atribua uma nota, de 0 a 10, para cada área em relação à sensibilidade, facilitando a comparação. O médico utiliza 2 tubos de ensaio, um com água fria e outro com água morna, e vai passando os tubos de ensaio pelo corpo do paciente, da mesma maneira que fez no exame de sensibilidade tátil, e vai perguntando ao paciente se ele está sentindo tocar na sua pele algo frio ou algo quente. O médico utiliza alfinete ou estilete rombo, capaz de provocar dor sem, contudo, ferir o paciente. Da mesma maneira que no exame de sensibilidade tátil e térmica, o médico vai estimulando as diversas partes do corpo, sempre comparando áreas simétricas, investigando se o paciente tem alguma hiper ou hipoalgesia. Sensibilidade profunda. O médico, utilizando um diapasão de 64 a 128 Hz, o coloca nas eminências ósseas do paciente e compara o limiar de percepção do paciente com o seu próprio e com os dermátomos simétricos do hemicorpo contralateral do paciente. O médico desenha uma letra qualquer na mão do paciente, pedindo-lhe que a identifique. O médico deve se informar previamente se o paciente tem escolaridade suficiente para reconhecer as letras, senão podem ser desenhados símbolos geométricos, como círculos ou quadrados. O médico pede ao paciente que ele mantenha os olhos fechados e lhe fornece um objeto simples, para que pegue com as mãos e o reconheça. Quando o paciente não consegue reconhecer o objeto, é sinal de lesão do lobo parietal contralateral. A avaliação dos reflexos é dividida em exames dos reflexos profundos, os miotáticos, e dos reflexos superficiais, os estereoceptivos. Durante a realização do exame, o paciente deve se manter em posição confortável e relaxada, pois a resposta reflexa depende do tônus muscular no momento do exame. É importante que o exame tome como base a comparação dos resultados obtidos entre os 2 hemicorpos. Vale ressaltar que os reflexos independem do estado de consciência do paciente. Começaremos com os reflexos profundos. O médico mantém a mão do paciente em semipronação segura e percute o processo estiloide do rádio. Isso provoca a contração do músculo braquiorradial, responsável pela pronação do antebraço. O reflexo é mediado pelo nervo radial, originado em C5, C6. Se os músculos flexor dos dedos e bíceps braquial se contraírem simultaneamente, verifique-se a hiperreflexia com flexão de pulso e supinação do antebraço. Para o reflexo bicipital, o médico deve apoiar o antebraço semifletido e supinado do paciente sobre o seu antebraço. O polegar do médico deve interpor a face medial do cotovelo, sobre o qual irá fazer a percussão do tendão distal do músculo bíceps braquial. A resposta esperada é a flexão e a supinação do antebraço. Esse reflexo é mediado pelo nervo músculo cutâneo, sendo sua origem de C5 a C6. Na hiperreflexia, pode-se obter o mesmo reflexo com a percussão da clavícula homolateral. O reflexo tricipital é realizado com o antebraço do paciente semifletido e semipronado, apoiado no antebraço do médico. O exame consiste na percussão do tendão do tríceps, acima da inserção do olecrano da una. A resposta esperada é a extensão do braço. Tal reflexo é mediado pelo nervo radial, integrado aos segmentos C7 e C8. O reflexo dos flexores dos dedos é pesquisado percutindo-se a superfície plantar das falanges, a superfície dorsal da falange distal ou o tendão dos flexores dos dedos, na superfície anterior do antebraço. Se normal, haverá flexão dos dedos do paciente. Esse reflexo depende dos nervos mediano e ulnar, sendo originados nos segmentos de C8 a T1. Para a realização do reflexo patelar, é necessário que o paciente esteja sentado com os membros inferiores semifletidos e paralelos afastados do solo. O médico faz a percussão do tendão do quadríceps femoral, tendo como resposta normal a extensão da perna. Se houver hiperreflexia, esse reflexo é conseguido através da percussão da tíbia. Deve-se ressaltar que a pesquisa do reflexo patelar pode iniciar uma resposta bilateral ou clonus. O nervo femoral media esse reflexo
e origina-se dos segmentos L2 a L4. O reflexo aquileu é pesquisado com o paciente em decúbito dorsal, com pernas semifletidas e em rotação externa. O pé deve estar em ligeira inversão e flexão dorsal. O médico percute o tendão de Aquiles logo acima de sua inserção. A resposta reflexa esperada é a contração dos músculos da panturrilha e flexão plantar do pé. Quando há hiperreflexia, nota-se esse reflexo por meio da percussão da tíbia, maléolos ou face plantar do pé. Tal reflexo é mediado pelo nervo tibial, que se origina nos segmentos L5 a S2. O reflexo orbicular das pálpebras é realizado através da percussão da fronte do paciente, tendo como resposta normal a contração do músculo orbicular do olho, ou seja, a oclusão palpebral. A resposta geralmente é bilateral. Esse reflexo depende do ramo oftálmico do nervo trigêmeo e do ramo zigomático do nervo facial. O reflexo orbicular dos lábios é pesquisado com a percussão acima do lábio superior na linha média. Observe-se a contração do músculo orbicular dos lábios, ou seja, a elevação e a protrusão dos lábios. Esse reflexo é mediado pela porção sensitiva do quinto par craniano e a porção motora do sétimo par craniano. Costuma ser bastante discreto em indivíduos normais, porém está hiperativo em lesões piramidais. O reflexo mandibular ou mentoniano é obtido com o paciente com a boca entreaberta. O examinador percute o mento com a interposição do dedo indicador. A resposta esperada é o fechamento da boca devido à contração dos músculos mastigadores, principalmente o masseter. Tal reflexo pode ser mínimo ou mesmo ausente em pessoas normais. Está ausente em lesões periféricas do trigêmeo e hiperativo em lesões piramidais, podendo haver início de clonos pela pesquisa do reflexo. A pesquisa de tal reflexo é realizada com o paciente em decúbito dorsal. O examinador estimula a região medial da planta do pé com a espátula no sentido póstero anterior. A resposta esperada é a flexão do hálux e dos artérios. Nas lesões piramidais, observe-se a extensão do hálux e a abertura em leque dos artérios, caracterizando o sinal de Babinski. O reflexo cutâneo plantar ausente é normal. Ele depende do nervo tibial, que se origina nos segmentos L4 a S3.